pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula e o nosso assunto de hoje será filogenias. Como ler uma árvore evolutiva? Então, pessoal, eu trago aqui para vocês alguns conceitos básicos em relação a esse assunto. O primeiro deles é sobre filogenia, que é a história evolutiva de um grupo de espécies e uma representação hipotética das relações ancestral-descendentes. Pessoal, a filogenia registra a sequência em que as linhagens apareceram e documenta quais são os organismos que têm relação mais próxima ou mais distante entre si. Além disso, a árvore filogenética ou árvore evolutiva, ou ainda filogenia, é um resumo gráfico conhecido como diagrama dessa história, pessoal. Então, aqui nós temos a classificação e filogenia no nível de família dos primatas antropóides. Logo, de acordo com essa filogenia, os seres humanos, nesse caso aqui, gênero Homo, são filogeneticamente mais próximos de gorila e de Pan do que qualquer um dos dois o são de Pongo. Porém, os seres humanos são colocados em uma família separada, nesse caso a família Hominidae, como vocês podem estar aí observando, pessoal. Dessa forma, algumas espécies, e neste caso táxons a nível de gênero, pessoal, estão mais próximas entre si filogeneticamente, como Pan e Homo, do que outras, mas todas descendem de um ancestral comum, como nós podemos observar aqui na filogenia, pessoal. Além disso, a espécie humana e os grandes macacos, como os chimpanzés, possuem um ancestral comum, como nós podemos observar aqui na filogenia, pessoal. E não que o homem tenha evoluído de um macaco. Como ler o tempo em uma árvore evolutiva? Em uma árvore evolutiva, o tempo flui da raiz em direção às pontas dos galhos, pessoal. Aqui nós temos uma árvore evolutiva que Darwin esboçou em uma de suas obras. E aqui nós temos uma porção da árvore evolutiva que foi a única ilustração no seu livro sobre a origem das espécies de 1859. Notem que o tempo nesta ilustração é considerado da raiz da árvore em direção aos galhos, pessoal. Ou seja, de baixo para cima, ok? Então, pessoal, como o leopardo conseguiu suas manchas? As filogenias podem ser úteis para responder a uma série de questões, como compreender como o leopardo adquiriu uma pelagem com pintas entre os felinos. Então, pessoal, aqui nós temos uma árvore evolutiva para 8 espécies de gatos. Nesse caso aqui,
Notem que são dados do padrão da pelagem que foram utilizados para construir esta árvore evolutiva. E esses dados, eles são oriundos do trabalho de Wordelin, como vocês podem observar aqui em cima, e de Olsen, publicado em 1997. Inicialmente, é preciso compreender melhor uma filogenia. Nela, a raiz da árvore representa a linhagem ancestral, como vocês podem estar observando aqui, e as pontas das ramificações, ok, representam os descendentes desse ancestral, pessoal. O nó é o ponto de onde partem as ramificações, no caso chamada de ramos, como vocês podem estar observando na filogenia. Nós também temos aqui a legenda, ok? Cada nó indica um evento na filogenia. Além disso, os ramos são as linhas na filogenia e conduzem a um ou mais grupos terminais, como vocês podem estar aqui observando, pessoal, ok? Além disso, esses grupos terminais, eles são os taxons, como vocês podem observar, que são unidades biológicas. Podem aparecer na filogenia a nível de espécie, de gênero, entre outros. Além disso, pessoal, notem que na filogenia as modificações evolutivas ou transições, como a cauda curta, que vocês podem estar observando aqui, ou as rosetas, ou ainda as listras, no detalhe, entre outras características. E a contagem do tempo nessa filogenia, ela é feita da esquerda para a direita, pessoal. Notem que olha, o tempo, o mais antigo e o mais recente. E essa contagem do tempo, ela vai da raiz da árvore evolutiva até a extremidade dos ramos. Além disso, os ramos divididos, como vocês podem estar observando nessa imagem, pessoal, eles traçam a história evolutiva que conduz a 8 espécies vivas de gatos selvagens, como nós podemos observar aqui na ilustração, e todas derivadas de uma única linhagem ancestral, representada pela raiz, pessoal. Então, começando na raiz e lendo através da árvore, o primeiro ponto, como vocês podem notar aqui, de ramificação é o nó de número 1, que representa o ancestral comum mais recente das 8 espécies vivas, no caso essas 8 aí, pessoal. E essa população se dividiu em duas, como vocês podem estar aqui notando, né? No caso essa aqui e essa outra toda, ok, pessoal? Então nós temos que uma população filial tornou-se a ancestral comum do lince do Canadá e do lince pardo, como vocês podem estar observando na ilustração. E a outra população, pessoal, como vocês podem observar na imagem, tornou-se a ancestral comum do jaguarundi, aqui olha no detalhe, do leopardo das neves, do tigre, da onça pintada, do leão e também do leopardo. Além disso, pessoal, o ancestral comum mais recente do lince do Canadá, né, e do lince pardo
é representado pelo nó 6 e o último ancestral comum das espécies remanescentes é representado pelo nó de número 2. Bem aqui, olha, no detalhe para vocês. O leopardo conseguiu suas manchas por descendência com modificação. Mais recentemente, de ancestrais com uma pelagem como o do próprio leopardo e mais distantes de ancestrais de pelagem com pintas, como nós podemos observar nessa imagem. Então, notem aqui, olha, a posição do leopardo na filogenia e observem, né, que ele herdou esse fenótipo aí de um ancestral que já era semelhante a ele, como nós podemos observar aqui através desse nó de número 4, e mais distantemente, né, de um ancestral que tinha pintas, como nós podemos observar aqui no nó número 2. Como ler relacionamento em uma árvore evolutiva? Então, pessoal, as relações evolutivas entre espécies em uma filogenia são definidas pelo tempo relativo decorrido desde a última vez que elas compartilharam ancestrais comuns. Então, notem aqui, nós temos uma filogenia. Observem aqui os táxons terminais. Nós temos peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. E notem aqui a passagem do tempo, que é contado de baixo para cima, aqui nesse diagrama, pessoal. Ou seja, nessa filogenia, por exemplo, nós temos que répteis e aves estão mais próximos filogeneticamente, pois compartilham um ancestral comum mais recente entre si do que com os mamíferos, como nós podemos observar aí na imagem, pessoal. O leopardo das neves está mais relacionado ao lince do Canadá ou à onça pintada? Então, para responder a essa pergunta, pode-se consultar a filogenia, pessoal. As relações evolutivas do leopardo das neves com outros felinos. Então, pessoal, nós temos aqui que o ancestral comum mais recente é compartilhado entre o leopardo das neves e a onça pintada, como indicado pelo nó de número 3, do que entre o leopardo das neves, ok, e o lince do Canadá, aqui no detalhe, como indicado pelo nó de número 1, pessoal. Então, vocês observem aí, né, essa relação de parentesco evolutivo entre esses táxons de seres vivos. Logo, o último ancestral comum do leopardo das neves e da onça pintada, como indicado no nó de número 3, viveu mais recentemente do que o último ancestral comum do leopardo das neves e do lince do Canadá, representado pelo nó de número 1. Portanto, o leopardo das neves está mais relacionado à onça pintada, pessoal, de acordo com os dados da filogenia. Então, relações evolutivas são definidas unicamente pela ordem dos pontos de ramificação na árvore e as idades relativas dos ancestrais comuns que essa ordem identifica, pessoal. Aqui, notem uma filogenia
para 5 espécies de felinos, e o lince do Canadá, aqui no detalhe, pessoal, e a onça pintada, um pouco mais embaixo, estão unidos por um ancestral comum mais distante, indicado pelo nó de número 1, pessoal, ok? Como vocês podem estar observando, do que o leopardo das neves e a onça pintada. Já nesse caso aqui, notem o seguinte: o leopardo não é derivado da onça pintada, né? E vice-versa. Em vez disso, ambos são descendentes do ancestral comum no nó de número 5. Evidências insuficientes, pessoal. Então, vejam bem, as filogenias são muito úteis para responder às questões sobre relações evolutivas, mas para serem criadas é necessário utilizar os melhores dados disponíveis, e nem sempre isso é possível. Assim, fala-se em evidências insuficientes, pessoal. Então, qual desses dois felinos estavam mais intimamente relacionados entre si do que com a terceira espécie? Então, nós temos aqui no detalhe, pessoal, para vocês verem a relação entre esses três felinos, ok? E o leopardo com o leão ou a onça pintada estão mais próximos nessa filogenia? Não é possível saber por esses dados, né, que foram utilizados para a construção dessa filogenia. Então, no caso de incerteza sobre a ordem de ramificação, todas as linhagens são mostradas divergindo simultaneamente, pessoal. E isso é chamado de politomia, como eu destaquei aqui no detalhe para vocês. Árvores evolutivas podem ser desenhadas em vários estilos. Então, pessoal, a ordem de ramificação possui todas as informações que uma filogenia contém sobre parentesco relativo, independente do seu estilo. Aqui, pessoal, nós temos 4 versões diferentes da mesma árvore evolutiva. Notem que todas essas filogenias mostram as mesmas relações evolutivas entre as 8 espécies de felinos existentes, pessoal. Em todos os ramos de todas as árvores, o tempo ele flui da raiz em direção às pontas, pessoal. E as diferenças estão apenas nas topologias das árvores, ou seja, na forma como as árvores evolutivas são apresentadas. Nesse caso, nesses 4 modelos que vocês estão observando. Árvores evolutivas são hipóteses. Então, na maioria dos casos, a história evolutiva das espécies não é registrada. Isso é um fato, pessoal. E resta deduzi-la a partir de pistas. Até porque, né, muitas espécies já foram extintas ao longo do processo evolutivo e muitos vestígios fósseis são incompletos. Assim, uma filogenia é uma hipótese, ou seja, nunca uma verdade revelada, baseada em um conjunto de dados específicos que foram analisados com uma técnica específica, pessoal. Logo, os dados podem ser morfológicos, moleculares, etc. E a técnica pode ser, por exemplo, uma forma de estimar
a melhor árvore de acordo com um modelo matemático e etc. Aqui nós temos uma hipótese recente e bem suportada para as relações entre as 8 espécies de gatos selvagens. Nesse caso aqui, pessoal, os dados eles são de sequência de DNA, que foi publicado, por Davis e colaboradores em 2010. Então, somente quando a evidência ela é forte, vários conjuntos de dados analisados por diferentes equipes que usam uma variedade de técnicas suportam a mesma hipótese, pessoal. Então, a filogenia está bem estabelecida. Mesmo assim, deve ser considerada provisória, ok? Notem que, diferente da filogenia anterior, que foi criada com base no padrão da pelagem dos felinos, esta foi criada com base em sequências moleculares. Observem aqui no detalhe, ok? E como se pode perceber, algumas relações filogenéticas, que eu vou destacar aqui para vocês, foram esclarecidas, como o fim da politomia entre leão, o leopardo e a onça pintada, pessoal, que existia antes na filogenia anterior, porque os dados que eram baseados no padrão de pelagem não foram suficientes para solucionar a politomia da filogenia anterior. A lógica da inferência de filogenias. Então, pessoal, a inferência filogenética em um caso ideal. Então, nós temos que, em um caso ideal, podemos inferir a história evolutiva de um grupo de espécies a partir da análise de seus conjuntos de inovações evolutivas compartilhadas. Ou seja, o que elas têm em comum que sugere que possam compartilhar um ancestral mais recente entre elas. Então, temos uma pergunta aqui. Quais as relações evolutivas entre as 4 espécies de aves fictícias? Então, aqui nós temos essas 4 espécies de aves, como vocês podem ver, e é importante determinarmos qual seria as relações evolutivas entre elas, a partir de um ancestral comum que elas compartilham. Então, como saber qual ave está mais relacionada com qual, sob o ponto de vista evolutivo? Então, existem alguns métodos para determinar isso, pessoal. Primeiro, observamos quais das novidades evolutivas, chamadas aí de caracteres derivados, são únicas para uma espécie e que são compartilhadas. Note que a barra na cauda é comum para todas essas espécies de aves. Então, aqui no detalhe, observe essa barra na cauda, pessoal, ok? Mas que a presença de uma máscara facial é comum a apenas alguma delas, como vocês podem estar observando aqui no detalhe, que é indicado por essa barra vermelha vertical. E dessa forma, vai sendo feita a análise das características que são compartilhadas ou não entre essas 4 espécies de aves fictícias, como por exemplo aqui, olha, esse bico longo, essa cauda escura que aparece nessa espécie, as pontas das asas coloridas que aparece aqui
nessas duas espécies. Os caracteres únicos de uma espécie devem ter evoluído depois que ela se separou das demais. Neste caso, temos uma mudança evolutiva na forma do bico. Então, observe aí no detalhe, né, em uma espécie em que o bico passou de curto para um bico longo, pessoal. Então, isso aí é chamado de transição, né, que são mudanças evolutivas. Além disso, a mesma coisa para a cauda escura. Então, um detalhe aqui, observe que antes nós não tínhamos essa característica, cauda escura, e que agora passou a existir, pessoal. Então, aí nós temos essa mudança. Neste caso, né, a cauda escura ela é exclusiva de uma espécie e, por ser mais recente, está presente em um número menor de indivíduos, pessoal. Assim, é possível saber que a cauda branca, que seria essa aqui, pessoal, com a barra na cor laranja, era uma característica mais antiga, ou como também é conhecida, uma plesiomorfia, pois está presente em um número maior de espécies. E a cauda escura, ela é a nova característica, ou a apomorfia, pessoal. Quando se faz essa distinção entre qual é a condição plesiomórfica e a apomórfica, estamos estabelecendo a polaridade do caráter, ou seja, a direção da evolução entre dois polos opostos em uma série de transformação, pessoal. Note também, né, que os caracteres exclusivos de uma espécie, como por exemplo o bico longo e a cauda escura, devem ter evoluído depois que as linhagens que levam a essas espécies divergem das linhagens que levam a outras espécies. Caso contrário, outras espécies teriam o bico longo e também a cauda escura. Essa conclusão permite começar a desenhar a árvore evolutiva para essas aves. Agrupamento pelos caracteres derivados compartilhados, pessoal. Então, para fazer esse agrupamento, note que as pontas das asas coloridas de laranja são compartilhadas por exatamente duas espécies. Observem aqui no detalhe, pessoal. Essa evidência identifica as aves com ponta das asas de laranja como espécies irmãs e diz que as pontas das asas de laranja devem ter evoluído depois que a linhagem que leva as espécies com ponta das asas de laranja diverge das linhagens que levam as outras espécies sem a ponta das asas de cor laranja, como nós podemos observar aí nas imagens, pessoal, ok? Caso contrário, outras espécies também teriam pontas das asas de cor laranja, como nós observamos que são apenas essas duas, entretanto. Além disso, ao desenhar a árvore, começando pelos galhos e indo para trás no tempo, pode-se adicionar um galho que leva as espécies de cauda laranja e branca, pessoal, como nós podemos observar no detalhe aqui, olha, as espécies de cauda laranja e branca, pessoal. Então, isso também é muito interessante de nós estarmos notando aí na filogenia. Então, nesse galho de conexão, deve-se marcar a transição para asas com pontas laranja, pessoal. Continuando a análise,
as máscaras são compartilhadas pelos dois pássaros de asas com pontas laranja, como nós podemos observar aqui, ok? E a ave de bico longo, um pouco mais em cima, pessoal. Logo, isso revela que essas três espécies aqui no detalhe estão mais intimamente relacionadas entre si do que qualquer uma delas com as espécies restantes. E o fato de todas as quatro espécies terem barras na cauda, como nós podemos estar aí observando no detalhe, diz que essa característica deve ter evoluído antes que qualquer uma das linhagens que levaram as quatro espécies divergisse uma da outra, pessoal. Seguindo esse raciocínio, é possível concluir essa filogenia. Assim, a descendência com modificação de ancestrais comuns produz espécies que exibem conjuntos de novidades evolutivas compartilhadas, sendo possível prever a ordem que as novidades evoluíram, como nós podemos observar aqui nessa filogenia, como por exemplo o bico longo, que surgiu bem aqui nessa espécie de ave, e nós também podemos observar que, olha, a ponta das asas coloridas, bem aqui, onde nós temos essa transição, nós também temos aqui, olha, a cauda escura, e aqui nós podemos observar o surgimento da barra laranja na cauda, né, para todas essas quatro espécies, que no ancestral comum não existia, bem como a presença aqui, olha, de máscara facial, que surgiu nesse ponto, e por isso é compartilhado aí, né, esse traço por todas as espécies descendentes, nesse caso aqui, essas três espécies. Filogenética. Então, pessoal, há duas principais correntes em sistemática. Mais importante é ressaltar o seguinte, né, que a sistemática é a ciência que classifica os seres vivos através do estudo comparativo de suas características, aspectos e fenômenos morfológicos, fisiológicos, genéticos e evolutivos, com o objetivo de reconstruir seu histórico evolucionário a partir das relações e afinidades entre os diversos grupos de espécies, pessoal. Na fenética, pessoal, a classificação ela ocorre por similaridade fenotípica, utilizando o máximo de características possíveis, mesmo que o processo não reflita exatamente a ancestralidade comum. A palavra fenética ela vem do grego phaneros, que significa visível, evidente, e, portanto, como vocês observaram, opõe-se a classificações baseadas explicitamente na reconstrução da filogenia, pessoal. Então, nós temos aqui, né, os métodos fenéticos dão um tratamento numérico a matrizes de dados, produzindo diagramas ramificados, chamados de fenogramas, ok? Então, nós temos a análise dos caracteres. Então, em um modelo hipotético entre três táxons, como nós podemos observar aqui, na análise fenética, deve-se avaliar todos os caracteres possíveis entre eles, comparando-se as semelhanças e as diferenças, pessoal. Em seguida, esses dados são reunidos em uma matriz de dados, como vocês podem estar observando aí no detalhe, com base no número de diferenças entre esses
táxons, pessoal. Então, observem aqui no detalhe, por exemplo, né? Nós comparamos o táxon A. Quando você faz a comparação com ele mesmo, então nós temos que o número de diferenças é zero, naturalmente. Então, quando nós comparamos o táxon A com o táxon B, nós encontramos 3 diferenças entre eles. Então, como vocês podem estar observando aqui, ó. Então, se nós formos procurar as diferenças, nós temos aqui, olha, uma diferença, tudo bem? Nós temos aqui, olha, uma outra diferença, e nós temos aqui uma outra diferença. Ou seja, 3 diferenças entre esses táxons, apenas. Está aqui no detalhe. E quando nós comparamos o táxon A com o táxon C, que seria esse terceiro aqui, é possível notar 7 diferenças entre A e C. E da mesma forma é feita a comparação entre os outros táxons. Por exemplo, quando a gente compara o A com o B, pessoal, ou o A com o C. Nesse caso aqui, olha, comparando o A com o B, note que essa comparação já foi feita entre A e B, né? Como nós temos aqui, olha, A e B, que é o número 3. Então, por isso que ele não aparece de novo aqui, porque já foi feito. Da mesma forma, entre o C e o A, que já foi feito aqui, olha, entre o C e o A, que são 7 diferenças. Então, nós continuamos, entre o B e o B não há diferenças, porque a comparação é feita com ele mesmo. E quando se compara o B com o C, nós temos 6 diferenças, pessoal, entre o B e o C. Observe aqui no detalhe, B e C. E por último, nós temos aqui a comparação entre o C e o C, né? Que no caso não há diferenças entre C e C. Por fim, construído o fenograma, pessoal, aqui no detalhe para vocês, que informa apenas que há uma maior semelhança entre alguns táxons com base na similaridade, como nós podemos observar, maior semelhança entre A e B do que, por exemplo, entre o A e o C. Assim, no fenograma, a reunião ou separação de táxons se faz com base na semelhança média dos caracteres apresentados na matriz de dados, no caso essa matriz bem aqui, como vocês podem estar observando. O resultado da análise fenética, pessoal, é a produção de classes essencialistas, abstratas, descompromissadas de significado biológico e histórico. E aqui nós temos a filogenética, pessoal. Interesse na reconstrução da filogenia, pessoal, pois a classificação deve refletir as relações de parentescos entre as espécies, no caso aí do cladismo. O conceito subjacente mais importante na filogenética é o de grau evolutivo. A filogenética, então, reúne espécies ou táxons em grupos naturais de acordo com as relações evolutivas entre eles. E nós podemos observar aqui Wilhelm Reine, pessoal. Ele foi um biólogo alemão e que é considerado o pai da sistemática filogenética, por ter introduzido muitas das ideias utilizadas até hoje sobre a classificação dos seres vivos, com base nas suas relações de parentesco evolutivo. Então, nos próximos slides, será analisado um pouco mais sobre a classificação dos seres vivos com base na construção de filogenias, seguindo os métodos da sistemática filogenética. O primeiro passo para dominar o método filogenético é entender o conceito de homologia, pessoal, que é a similaridade entre estruturas de indivíduos diferentes com ancestralidade comum. Por exemplo, a presença de penas é um caráter presente em todas as espécies de aves.
e sugere que elas herdaram as penas de um ancestral comum, como nós podemos observar aqui na imagem, essas duas aves que apresentam penas, embora, né, esse caráter possa variar com relação ao tamanho, as cores e etc. Mas está presente em todas essas espécies de aves. Aqui nós temos um outro caso de homologia, pessoal. Então observem aí o labelo, ele é uma pétala modificada presente nas flores das orquídeas, que herdaram essa característica de um ancestral comum, sendo, portanto, uma homologia. Todas essas espécies de orquídeas apresentadas aqui, elas possuem um labelo, embora ele possa apresentar variação de formas e cores no parfiopédilo. Observem aqui no detalhe o labelo desse gênero de orquídeas, pessoal. Aqui nós temos o labelo num gênero de orquídea chamado de Brácia. Observem aqui o detalhe. Nós também temos aqui, olha, o labelo em outro gênero de orquídeas chamado aí de Catileia. E aqui por último em Cymbidium. Observe o formato do labelo, pessoal. Logo, estruturas homólogas podem ser iguais ou não, pessoal. E nesse último caso aqui, o lírio, que não é uma orquídea, não apresenta o labelo, pessoal. Assim, cada espécie apresenta uma série de características, umas antigas, chamadas de plesiomorfia, presentes no ancestral, e outras derivadas, né, no caso novas, chamadas de apomorfia. William Heney chamou de plesiomorfia, né, do grego forma próxima, a condição mais antiga, pessoal, que foi alterada, resultando em uma outra condição mais recente, a apomorfia, do grego forma separada, pessoal. No detalhe, note uma série de transformação com apenas duas condições, uma antiga, no caso plesiomórfica, e outra mais recente, no caso apomórfica, pessoal. Um caráter pode ser uma plesiomorfia em um contexto e uma apomorfia em outro. Neste exemplo hipotético, a máscara é uma plesiomorfia porque está presente em todos, né, os indivíduos aqui dessas espécies de aves dentro do conjunto considerado. Então observe aqui no detalhe, olha, a máscara é uma plesiomorfia, ou seja, um caráter ancestral dentro do conjunto de espécies mascaradas, nesse caso aqui, essas três espécies. Neste outro contexto, pessoal, a máscara ela é considerada uma apomorfia. Então observe aqui, nesse outro contexto, a característica mais antiga era de aves sem máscara, como nós podemos observar aqui no ancestral. Então notem que nesse contexto aqui indicado por essa linha vermelha, nós temos que a máscara é uma apomorfia, ou seja, um caráter derivado dentro do conjunto de todas as quatro espécies, porque nem todas as quatro espécies possuem máscaras, como nós podemos observar no detalhe. E essa característica, né, a presença de máscara facial, ela vai surgir ao longo da evolução aí da linhagem dessas três espécies aqui no detalhe, pessoal. E neste exemplo real, nós temos que a condição das asas posteriores bem desenvolvidas, semelhante às asas anteriores, ela é plesiomórfica, pessoal. Então nós temos aqui a condição plesiomórfica,
ou seja, é mais antiga em relação à condição transformada em halteres, como nós podemos observar aqui no detalhe, que é, nesse caso, uma condição apomórfica, pessoal, por ser mais recente. Assim, temos o caráter plesiomórfico, que é o primitivo, pois apareceu mais cedo no tempo e com a especiação será compartilhado entre os descendentes, passando a se chamar simplesiomórfico, pessoal. É importante ressaltar que o caráter plesiomórfico, por ser mais antigo, ele está presente em um número maior de espécies do que o caráter apomórfico, que é mais recente, portanto, teve menos tempo para estar presente em um número muito grande de espécies comparado ao caráter plesiomórfico correspondente. E isso ajuda no momento de fazer a polarização, ou seja, estabelecer o caráter mais antigo e o caráter mais recente, pessoal. Aqui nós temos sequências do gene DFH. O DFH é um homólogo de Drosophila do gene da doença de ataxia de Friedreich, que é uma forma de ataxia hereditária e trata-se de uma doença neurodegenerativa, pessoal. Então aqui nós temos os táxons, notem aí, olha, orangotango, gorila, chimpanzé e homem, ok? E note que o caráter mais antigo é mais representativo dentro das amostras consideradas. No caso aqui, número 3 e número 4, por exemplo. Então, nós temos que os estados ancestrais estão em verde, pessoal, e os derivados estão em vermelho. Então, no número 3, por exemplo, nós temos aqui, olha, o estado ancestral, que nesse caso aqui seria a guanina. Nesse sítio, ela é encontrada em 3 dos 4 táxons, tá? E aqui nós temos a timina, que é o estado ancestral, que é encontrado também em 3 dos 4 táxons considerados. A presença de adenina nessa posição aqui, pessoal, ela é considerada um estado derivado. Ela está presente apenas nesse táxon aqui, ó. Enquanto que a citosina, nessa posição, ela é considerada um estado derivado e está presente apenas nesse táxon aqui. O caráter apomórfico, né, é a novidade evolutiva, pois evoluiu diretamente de seu homólogo pré-existente e com a especiação será compartilhado entre os descendentes, passando a se chamar de sinapomorfia, pessoal. Assim, o caráter é sinapomórfico para o conjunto de todas as espécies que compartilham a sua condição apomórfica. Então, nós temos aqui, pessoal, uma filogenia, né? E notem que o título dela, as sinapomorfias revelam as relações entre os tetrápodes. As características cuja descrição encontra-se junto a cada marca, nesse caso aqui, olha, em cor laranja, observe aqui, olha, no detalhe, são sinapomorfias compartilhadas pelas espécies descendentes. Então, as sinapomorfias, elas surgem em populações ancestrais e são transmitidas para os descendentes. Por exemplo, as aves, elas têm penas, ok? E outros traços derivados compartilhados que as identificam como aves. Entretanto, né, também tem 4 membros que as identificam como membro do grupo monofilético denominado de tetrápoda, pessoal, ok? Que seria aqui, olha, um detalhe, olha, tetrápoda, porque todos esses táxons possuem aí representantes que têm 4 membros, pessoal, do qual os peixes pulmonados não fazem parte.
e assim por diante. Então ele está fora aqui desse grupo dos tetrápoda, pessoal, ok? Até porque essa característica, né, ela surgiu aqui, olha, nesse ponto da filogenia, como nós podemos estar aí observando. Então, cada grupo monofilético de uma árvore evolutiva pode ser identificado por uma ou mais sinapomorfias. Além disso, uma árvore filogenética inferida conforme o agrupamento de sinapomorfias é chamada de cladograma, como nós podemos observar aqui no detalhe, pessoal. E por convenção, nos cladogramas, as sinapomorfias são indicadas por barras transversais, como nós podemos estar aqui observando no detalhe, né? Aos ramos, olha, aqui no detalhe, e descritas em um código ou legenda anexa, como nós podemos ver aqui, olha, o texto aí indicando, né, o que seriam essas sinapomorfias, pessoal. Uma autapomorfia é um caráter derivado que está presente exclusivamente em um único táxon terminal de um determinado cladograma, pessoal. Então aqui podemos observar, né, caracteres compartilhados. Então nós temos simples eumorfias e sinapomorfias. Observe aqui na legenda, né, olha, simples eumorfia, tá? Estão presentes aqui, olha, no detalhe, e sinapomorfias estão presentes bem aqui. E aqui, nesse táxon, nós temos uma autapomorfia. Logo, tanto as simples eumorfias quanto as sinapomorfias são compartilhadas entre vários táxons. Já as autapomorfias, elas são exclusivas. Dessa forma, para o trabalho de agrupar espécies, por exemplo, é mais interessante usar as sinapomorfias, pessoal. O grupo externo. Então, o grupo externo é um grupo de organismos mais distantemente relacionado que serve como grupo de referência para determinar as relações evolutivas do grupo interno. Então, observando aqui na imagem, nós temos o seguinte: análise de grupo externo. Né? Adicionar outra espécie à reconstrução permite fazer inferências sobre o ancestral comum mais recente do grupo interno. Então, nós temos aqui, olha, o grupo externo, no detalhe, e aqui nós temos o grupo interno, que é composto aí, né, por essas três espécies aqui que nós temos, pessoal. Logo, as espécies que compõem o grupo interno devem estar mais relacionadas entre si do que com a espécie do grupo externo, pessoal. Então, aqui nós temos um exemplo. 4 caracteres que variam entre os vertebrados, sendo a presença, o estado derivado, representado aqui pelo número 1. Isso é uma convenção versus a ausência, o estado ancestral 0, que também é outra convenção, pois esta é a condição no grupo externo, nesse caso aqui o anfioxo, pessoal. Então nós temos aqui, olha, 4 membros, ok? Ovos amnióticos, a presença de pelos e as glândulas mamárias, pessoal. Então notem aqui que nós temos um cladograma de 5 táxons de cordados e o anfioxo, aqui olha no detalhe, é o grupo externo. E o grupo interno de estudo é formado pelos 4 vertebrados, nesse caso, olha, perca, lagarto, cavalo e macaco, pessoal. Por compartilhar a presença de 4 membros e ovos amnióticos, como sinapomorfias,
O lagarto e o cavalo, além do macaco, formam um clado em relação à perca, como nós podemos estar observando, pessoal. Então, aqui no detalhe, destacando para vocês, nós observamos essas características que são compartilhadas entre esses três táxons, pessoal. Então, de fato, isso aí é bem interessante de nós estarmos notando na filogenia. E esse clado é subdividido ainda mais em duas sinapomorfias, nesse caso, presença de pelos e glândulas mamárias. Então, aqui no detalhe para vocês observarem, que unem o cavalo e o macaco em relação ao lagarto, que não apresenta aí essas características compartilhadas, pessoal, ok? Note que com 4 caracteres é possível estabelecer algumas relações evolutivas entre os 4 táxons do grupo interno. Homoplasia, pessoal, é semelhança estrutural entre indivíduos, mas não herdada de um ancestral comum recente, pois surgiu de forma independente. A homoplasia representa um obstáculo no momento de fazer a construção de uma filogenia, pois ela pode induzir a erros. Então, a homoplasia ela pode ser decorrente de paralelismo, quando caracteres similares provêm de uma condição ancestral semelhante em grupos distintos. Então, notem que essa representação didática. Nós temos aqui, olha, ancestrais diferentes, sendo representados didaticamente pelas letras A e B, ok? Nós temos aqui, olha, uma condição plesiomórfica semelhante, né, desses ancestrais, e aqui nós temos uma condição apomórfica semelhante, pessoal. Então, nesse caso, nós temos o paralelismo, pessoal. Note que essas características, embora semelhantes, não são compartilhadas a partir de um ancestral comum. Nesse caso, os ancestrais de fato são diferentes. Um exemplo de paralelismo, né, seria a origem de tufos de pelos de coloração branca, pessoal, que seria o caso de despigmentação a partir da cor plesiomórfica escura, como nós podemos observar aqui, em grupos diferentes de primatas neotropicais, como as espécies de saguis, como nós podemos observar aqui, e também do macaco aranha, pessoal. A homoplasia, né, ela também pode ser decorrente, pessoal, de reversão, que trata-se de um caso particular de apomorfia, em que a condição derivada é semelhante a uma condição plesiomórfica anterior. Então, aqui novamente nós temos os ancestrais diferentes. Em seguida, nós temos a condição plesiomórfica desses ancestrais diferentes. E depois nós vamos ter uma condição apomórfica, ou seja, derivada da condição ancestral. E, curiosamente, nós podemos ter uma reversão, pessoal. Notem que essa reversão ela é semelhante à condição ancestral. Nesse caso aqui, olha, uma condição plesiomórfica. E aqui, nesse outro ancestral, nós temos aí uma condição apomórfica, pessoal. Então, notem que atualmente essas características elas são semelhantes. Seria um caso aí de homoplasia. Só que tratando-se aí de um caso de homoplasia por reversão. Então, nós temos aqui, né, que a ordem colêmbola é constituída por pequenos artrópodes que não voam. Em colêmbola, a ausência de asas é uma plesiomorfia, pessoal. A ordem Siphonaptera é representada pelas pulgas, pequenos insetos de coloração escura que não voam. Os ancestrais de Siphonaptera, que não tinham asas,
uma condição plesiomórfica, desenvolveram 2 pares de asas, que é uma condição apomórfica. Mas depois, Siphonaptera perdeu as asas, sendo, portanto, um caso de reversão, pessoal. Assim, a semelhança entre uma pulga e um colêmbulo quanto à falta das asas é devido a uma reversão, pessoal. As reversões complicam a inferência de filogenias. Então, nós temos aqui, olha, mutações podem criar sinapomorfias. E nesse caso aqui, nós temos a sequência de DNA nos descendentes, pessoal, como nós podemos observar nessa filogenia. Notem que nela uma mudança na 5ª posição da sequência de DNA cria uma característica derivada compartilhada nas populações descendentes, porque nós temos aqui, olha, no detalhe, bem aqui, nós temos uma sequência de DNA ancestral, seria essa sequência aqui. Observe a adenina na 5ª posição e ela é substituída por uma timina na mesma posição. Então, essa sequência de DNA, ela muda e isso vai ser passado para os descendentes. Então, nós temos aqui, olha, a mudança da adenina para a timina na 5ª posição, presente nas espécies descendentes a partir dessa mutação, que compartilham um ancestral comum, como vocês podem estar observando aqui no detalhe, onde ocorreu essa mudança pessoal a partir dessa sequência ancestral bem aqui no detalhe. Então, nós temos aqui um táxon que ainda apresenta a sequência ancestral e aqui nós temos uma mutação que é compartilhada através das gerações por esses 2 táxons aqui, pessoal. Por isso que nós temos sequência de DNA nos descendentes, que foi justamente criada a partir dessa mutação. Por isso, as mutações elas podem criar sinapomorfias, que são apomorfias compartilhadas. E nesse caso aqui, nós temos reversões, ou seja, mutações reversas, que podem eliminar essas sinapomorfias. Então, observe aqui, olha, sequência de DNA nos descendentes. Então, nós temos essas espécies de A até E e notem que elas têm determinadas sequências, pessoal. Logo, se uma reversão, ou seja, uma mutação reversa, fizesse a 5ª posição retornar à situação ancestral posteriormente na evolução desse grupo, seria muito mais difícil inferir a filogenia correta. Por isso é importante usar um conjunto grande de dados que possam dar suporte a ramos da árvore evolutiva de um grupo, porque vocês podem notar que nós temos a sequência ancestral aqui no detalhe, e aí nós temos uma mutação que causa a mudança da adenina para a timina na 5ª posição, ok? Só que uma reversão faz com que a adenina ela seja de novo recolocada na 5ª posição, onde havia uma timina. Então, observe aí que nós temos uma reversão que vai justamente eliminar a sinapomorfia e dificultar a inferência da árvore filogenética correta entre essas espécies. Notem que todas essas 3 espécies aí, elas têm o mesmo padrão de sequência, pessoal. Enquanto essa outra espécie, né, a E,
ela apresenta um padrão de sequência semelhante ao da espécie A, que no caso seria uma espécie com uma característica ancestral. Então, a reversão com certeza dificulta a inferência na filogenia, pois de acordo com essa informação, essa espécie E ela deveria ser removida aqui desse agrupamento, quando na verdade ela deve permanecer nesse agrupamento. Lógico, é por isso que não se pode utilizar um conjunto restrito de dados, mas sim um grande número de informações, justamente para evitar que as reversões causem aí uma dificuldade e a criação de uma árvore filogenética incorreta. Além disso, pessoal, a homoplasia ela pode ser decorrente também de convergência evolutiva, que nesse caso aqui são características semelhantes de origens diferentes, causadas por pressões seletivas semelhantes que tendem a favorecer adaptações similares. Para ficar mais fácil a compreensão, vamos analisar aqui esse esquema. Então, nós temos os ancestrais diferentes. Então, nós temos uma condição plesiomórfica que é diferente. E aqui nós temos uma condição apomórfica semelhante. Então, observe aqui no detalhe um caso de homoplasia causado aí por convergência evolutiva. Então, aqui nós temos, características similares podem não ser homólogas. Então, uma causa pode ser evolução convergente, pessoal. Então, a forma do corpo semelhante de um golfinho, um mamífero, e a de um tubarão, um peixe, deve-se às condições do ambiente aquático em que esses animais vivem. Assim, por estarem adaptados ao mesmo ambiente, possuem semelhanças em relação à organização de corpo, sem necessariamente possuírem um grau de parentesco. E neste caso, fala-se em evolução convergente, pessoal, que ocorre quando a seleção natural favorece estruturas similares como soluções a problemas criados por ambientes similares. Aqui nós temos outro caso de evolução convergente. Esses pares de espécies se adaptaram a desafios semelhantes. Então, similaridades morfológicas como essas podem surgir independentemente por evolução convergente, quando as linhagens experimentam padrões semelhantes de seleção natural devido a desafios ambientais semelhantes. Ambos os pavões, aqui no detalhe, e aranhas-pavão, aqui no detalhe também, ok? Que são machos, carregam leques coloridos nas costas e os criam para atrair parceiras, pessoal. Como vocês podem estar observando aí na imagem. E ambos os jacarés e hipopótamos têm seus olhos, as narinas e as orelhas no topo de seus crânios. Esse caráter é pensado para ser adaptável porque permite que eles vejam e ouçam acima da água, permanecendo quase totalmente submersos, como se pode notar aqui na imagem. Logo, se ocorre a evolução convergente, então as características semelhantes não são homólogas e não se qualificam como sinapomorfias. Diferenciando homologia de homoplasia, então, pessoal, o meio mais eficiente de distinguir homologia de homoplasia é analisar muitas características na reconstrução das relações evolutivas, em vez de analisar apenas uma ou algumas. É importante ressaltar que as sinapomorfias
são confiáveis, já a homoplasia é enganosa, pessoal. Uma vez criadas as árvores evolutivas, pode-se escolher a melhor usando a análise de parcimônia. E o que seria a análise de parcimônia? Então, pessoal, na parcimônia, as explicações mais simples são preferíveis às mais complexas. A parcimônia, pessoal, é um critério de otimização sobre o qual a árvore filogenética, que possui a menor mudança evolutiva para explicar os dados observados, deve ser preferida. Seria a árvore mais parcimoniosa. Assim, a melhor árvore minimizará a quantidade de homoplasia, ou seja, a árvore mais simples possível que explica os dados é considerada a melhor. Na filogenia, a árvore preferida é a que minimiza, como nós podemos observar aqui, a quantidade total de mudanças evolutivas ocorridas. Aqui nós temos um exemplo de uso da parcimônia. Os olhos dos polvos e os dos vertebrados são homólogos ou é um caso de homoplasia? Então, observe aqui a semelhança entre essas estruturas, pessoal. E para responder a essa pergunta, será usada a análise de parcimônia. Então, usando a parcimônia para diferenciar homologia de homoplasia. Se as câmaras oculares dos polvos e dos vertebrados forem homólogas, então ocorreram 6 modificações evolutivas. Então, como nós podemos observar aqui nessa filogenia, nós temos o padrão de modificações se o olho do polvo e o olho de vertebrado forem homólogos, pessoal. Então, a filogenia ela foi estimulada usando-se um grande número de sinapomorfias em sequências de DNA, nesse caso aqui, pessoal. E as 6 modificações evolutivas são mostradas pelas barras em laranja. Então, se as câmaras oculares dos polvos e dos vertebrados forem convergentes, ou seja, for um caso aí de homoplasia, surgindo aí independentemente, então ocorrem 2 modificações evolutivas. Como nós podemos observar aqui, olha, ganho de câmara ocular, aqui no detalhe, e aqui também ganho de câmara ocular, pessoal. Logo, se as câmaras oculares dos polvos e dos vertebrados forem convergentes, né, ou seja, que surgiram independentemente em cada linhagem, então ocorreram 2 modificações evolutivas, como estão destacados aqui. Dessa forma, essa segunda filogenia é mais parcimoniosa e tende a ser considerada a melhor para representar as relações evolutivas entre esses táxons, de acordo com os dados disponíveis, pessoal. Porque aqui nós temos apenas 2 modificações evolutivas contra 6 da outra filogenia. Análise cladística. A cladística, pessoal, utiliza apenas análises de caracteres apomórficos, nesse caso aí derivados, para a construção dos clados de táxons monofiléticos, nesse caso espécies, gêneros, famílias, etc., com base nas suas relações evolutivas. Grupo monofilético inclui o ancestral comum mais recente do grupo e todos os descendentes desse ancestral, pessoal. Então aqui nós temos um exemplo, né, de um grupo monofilético, ok? Então os táxons monofiléticos são sustentados por sinapomorfias, ou seja, apomorfias compartilhadas, e todos esses táxons possuem um ancestral comum, pessoal, como nós podemos estar observando aqui no detalhe.
Já o grupo parafilético inclui o ancestral comum mais recente de todos os membros de um grupo, mas não todos os descendentes daquele ancestral. Então, como nós podemos estar observando aqui, olha, nós temos um grupo parafilético aqui no detalhe, então nós não temos, né, todos os descendentes daquele ancestral, porque se nós considerarmos aqui, olha, o ancestral comum aqui nessa raiz, nós temos aqui alguns grupos, nesse caso aqui, olha, o táxon A, o táxon B, que não estão incluídos aqui dentro desse grupo. Então, por isso que nós falamos que ele é um grupo parafilético. Então, isso impossibilita a construção de filogenias mais completas. E o grupo polifilético não inclui o ancestral comum mais recente de todos os membros de um grupo. Então, aqui, por exemplo, nós temos um grupo polifilético. Então, aqui nós podemos observar que ele não inclui um ancestral mais comum recente de todos os membros do grupo, pessoal. Então, isso é bem visível aí nessa filogenia. Então, não é usado também para inferir filogenias. Construindo um cladograma. Então, vamos analisar de uma forma simples como fazer a construção de um cladograma usando as informações apresentadas nesta videoaula. Então, aqui o primeiro passo é identificar caracteres. Então, aqui nós temos o caráter, nesse caso aqui é a cor da flor. Então, nós temos duas cores, a rosa e a amarela, pessoal. E é importante ressaltar, né, que entre a cor da flor rosa e amarela é importante determinar qual seria o estado mais antigo do caráter e qual seria o mais recente ou derivado. Isso nos leva a estados de caráter que precisam ser determinados aí, pessoal. Então, o estado ancestral, né, o plesiomórfico, como ele sendo zero, ok? Plesiomórfico, né, plesio, que significa próximo a, e o estado derivado apomórfico, né, apo, distante, longe de, que ele, por convenção, ele é igual a 1, pessoal. Ok? Então, o estado plesiomórfico é convencionado por 0 e o apomórfico por 1. Isso para compor depois a matriz de dados. Então, né, a título de comparação, temos que ter aí um grupo externo. Então, aqui nós temos um grupo externo e aqui nós temos um grupo interno. Logo, é escolhido um grupo externo para ajudar a inferir as relações evolutivas entre os táxons do grupo interno, pessoal. O grupo externo, ele vai apresentar, né, como a gente pode observar aqui, algumas características plesiomórficas que podem estar presentes no grupo interno também. Entretanto, o grupo interno irá apresentar algumas características novas e exclusivas, né, apenas dos seus membros, que são as apomorfias, pessoal, aqui no detalhe para vocês observarem, ok? Então, a matriz de dados, né, ou de caracteres, aqui no detalhe, ok? Marcando aqui para vocês, reúne, né, todos os táxons do grupo interno, tudo bem? Neste caso é um grupo hipotético que vai de A até I, aqui no detalhe, além do grupo externo, pessoal. Notem que há apenas um caráter, que é a cor da flor, ok? Sendo que a cor rosa, aqui olha no detalhe, foi considerada como sendo o estado mais antigo, ou seja, a plesiomorfia, e a cor amarela, o estado derivado, no caso aí a apomorfia. Quando se determina o estado de um caráter, se está estabelecendo a polarização dele. A lógica aqui é simples. Há mais táxons com a cor da flor rosa, como nós podemos observar aqui. Nesse caso aqui, 6 de um total de 9, ok? Logo, essa deve ser a característica mais antiga. E, por conseguinte, a outra, né? No caso aqui, olha, a flor amarela é a característica, né? Ou estado derivado.
Então, pessoal, o primeiro passo é identificar caracteres, né? Então, nós temos aqui, olha, caráter, margem da lâmina foliar. Aqui nós temos a margem da lâmina foliar inteira, 0, e a margem da lâmina foliar partida como sendo 1, né? Isso para determinar os estados de caráter, pessoal. Logo, para compor a matriz de dados, deve-se usar um número maior de caracteres. Então, o próximo caráter escolhido aí, no caso, né, foi a margem da lâmina foliar, pessoal. E, novamente, é necessário determinar qual é o estado plesiomórfico e o apomórfico desse caráter, ok? Didaticamente, né, isso já é fornecido aqui, como vocês podem estar observando, né, sendo que a margem inteira, né, vai ser de fato considerado o caráter plesiomórfico e a margem partida vai ser considerado o caráter apomórfico. Isso aí, pessoal, seguindo a mesma lógica anterior. Observe, né, que a margem inteira da folha ela é encontrada em um maior número de táxons, pessoal. Inclusive aqui, olha, no grupo externo, pessoal. Então, aqui no detalhe, olha, o caráter de número 2, margem da folha. Então, 0 vai ser o caráter aí plesiomórfico, né? Então, aqui, olha, inteira. E o número 1 é o caráter aí apomórfico, né? Que no caso é a margem da folha partida. E assim tem-se a matriz, né, de caracteres com mais dados disponíveis para análise. Notem, né, os caracteres e o estado de cada um deles à direita aí na imagem. Assim é importante trazer essas informações para a matriz, pessoal. Então aqui, né, fazendo essa inserção de dados na matriz, ela fica dessa forma, como vocês podem estar observando, foi feita apenas uma substituição das imagens pelos números, né? Mas a informação continua sendo a mesma, pessoal, onde o 0 significa o estado plesiomórfico e o número 1 significa aí o estado apomórfico do caráter, pessoal. Então, aqui, olha, o caráter número 1, o caráter número 2 e assim sucessivamente, como vocês podem estar aí observando. E ampliando o número de caracteres e determinando a polarização deles, a matriz fica assim para 9 táxons e 8 caracteres, como vocês podem observar. Aqui os táxons, olha, de A até I para o grupo interno, aqui nós temos o grupo externo e aqui nós temos os 8 caracteres que nós iremos considerar. E observa aí os seus estados plesiomórficos e apomórficos para cada um deles de acordo com o táxon, pessoal, ok? E o próximo passo é usar as apomorfias compartilhadas, nesse caso aí as sinapomorfias, para reunir os táxons, ok? Então, encontrar as apomorfias, né, que táxons elas reúnem, né, importante, ok? Então, a apomorfia que reúne mais de um táxon denominamos, né, de sinapomorfia, como vocês podem estar aí observando, pessoal. Então, nós temos aqui, olha, na imagem, notem, né, as sinapomorfias encontradas aqui no detalhe, por isso a importância de construir a matriz de dados. No detalhe, cada sinapomorfia reúne um determinado número de táxons que formam um grupo, por exemplo, olha, C, D e E, aqui olha, no detalhe, ok? Para o primeiro caráter, aí depois nós temos F, G, H, I, é um outro grupo, né, para o segundo caráter, como você pode estar observando aqui no detalhe, e assim sucessivamente. O que nós devemos fazer, né, é justamente desenhar, né, o cladograma, né, que pode começar reunindo aí os menores agrupamentos e depois os maiores. Por isso a ideia de começar do menor para o maior. Então aqui nós temos, né, esses grupos menores aqui, como vocês podem estar observando no detalhe. Aqui, olha, A e B, aqui, olha, no detalhe, A e B. Nós também temos D e E, aqui no detalhe, F, G, e aqui H e I, né, que são os agrupamentos menores, pessoal. Notem, né, as sinapomorfias para cada um deles
indicada pelos números de cada caráter, como nós podemos observar aí, né? O caráter 6, aqui no detalhe, para os táxons A e B. Aqui nós temos o caráter 4 para os táxons D e E assim sucessivamente, pessoal. Agora, né, basta acrescentar outros táxons aos grupos já formados, desde que eles compartilhem uma apomorfia entre si. Por exemplo, o táxon C, um detalhe, né, aqui olha, para vocês observarem, foi adicionado ao grupo D e E graças à apomorfia compartilhada do caráter 1. Como nós podemos observar aqui, olha, o caráter 1 vai reunir justamente, né, através de uma sinapomorfia os táxons C, D e E. Aqui um detalhe, C, D e E, ok? E assim é feito para os demais táxons, pessoal, como nós podemos observar aí no detalhe, né? F, G, H e I. Neste exemplo aqui, a apomorfia compartilhada, e que portanto representa uma sinapomorfia em relação ao caráter 3, está presente nos táxons C, D, E, F, G, H e I, pessoal. Como vocês podem estar observando aí no detalhe, olha, aqui na matriz de dados, para vocês observarem aí que depois essa informação é colocada na filogenia. E, nesse caso aqui, a sinapomorfia que sustenta o grupo, né, que vai de A até I é o caráter 8. Então, aqui no detalhe para vocês observarem que já é um grupo bem maior, pessoal. Aqui está o caráter 8, né, que aparece nesse momento e ele acaba, né, naturalmente, através aí da descendência, aparecendo em todos esses táxons, pessoal. Então, pessoal, é acrescentado o grupo externo, como vocês podem estar observando, né, bem como a raiz da árvore evolutiva. Com isso é possível perceber a passagem do tempo que vai da raiz, olha aqui no detalhe, à extremidade dos ramos, pessoal. Então aqui para vocês observarem essa passagem do tempo. E aqui temos a marcação de todas as sinapomorfias na filogenia, pessoal. Então observe como a matriz de dados ela é importante para que você possa aí estar criando a filogenia. Aqui é possível analisar os caracteres na filogenia e compreender melhor como se deu a evolução dele dentro dos táxons. Por exemplo, o estado apomórfico da cor amarela na flor do caráter de número 1, aqui um detalhe, né, que é compartilhado por C, D e E, pessoal. Tudo bem? Como vocês podem ver aqui na imagem. Naturalmente, sabe-se que D está mais próximo de E na filogenia por causa da sinapomorfia do caráter 4. Nesse caso aqui não aparece, tudo bem? E isso faz com que esses táxons possam estar mais relacionados entre si do ponto de vista evolutivo. De forma semelhante, tem-se a análise, né, para o caráter 2, como nós podemos observar aqui na matriz de dados, em que a margem inteira, pessoal, observem que, olha, no detalhe, né, sendo representado como um estado plesiomórfico, e a margem partida, o estado apomórfico, presente nos táxons F, G, H e I, pessoal. Como vocês podem estar observando aqui, olha, sinapomorfia de F, G, H e I. Embora tenha sido feito, né, essa filogenia quase que passo a passo, geralmente o uso de muitos caracteres e táxons implica em uma grande quantidade de dados. Dessa forma, as filogenias são feitas através de programas especializados de computador. Inferência de filogenia molecular. Parcimônia com características moleculares múltiplas. De acordo com a parcimônia, é lógico concluir que a semelhança nos dados de sequências de DNA
entre espécies são sinapomorfias que as ligam no mesmo grupo monofilético. Assim, a utilização de sequências de DNA nuclear ou mitocondrial, por exemplo, se tornou muito mais comum para a construção de filogenias, as quais podem ser feitas através de vários métodos de análise filogenética. Aqui, a título de exemplificação, será usado a parcimônia, mas é importante ressaltar que há outros métodos, como a máxima verossimilhança e a inferência bayesiana. Aqui nós temos dados de sequência para análise de parcimônia. Então vejam aqui, né, o subtítulo: nucleotídeos da sequência lineada do gene de uma proteína do leite. Pessoal, esses dados são de 60 nucleotídeos da sequência lineada do gene, nesse caso, né, como eu comentei, de uma proteína do leite, em 6 artiodáctilos, que são uma ordem de mamíferos com cascos nas patas e um número par de dedos. Nós também temos uma baleia, olha aqui no detalhe para vocês, e um perizodátilo, que tem um número ímpar de dedos nas patas, como um grupo externo, pessoal, ok? É importante ressaltar, né, que um X em um sítio indica um nucleotídeo identificado ambiguamente, ou seja, que não é possível determinar qual é a base que foi identificada. Então, isso é comum de acontecer durante o processo de sequenciamento, quando nós temos uma letra diferente de adenina, timina, guanina ou citosina nas sequências de DNA, pessoal, ok? Além disso, alguns sítios invariantes ou não informativos estão sombreados em cinza escuro. Por exemplo, aqui, olha, como vocês podem estar observando no detalhe da imagem, pessoal, ok? Todos esses taxos têm a guanina da posição de número 142, observe aqui no detalhe, ok? Estando presente aí em todos esses taxos. Então, portanto, isso não ajuda na distinção entre os taxos, pessoal, ok? E os sítios que fornecem as sinapomorfias estão sombreados em laranja, como vocês podem estar observando aí na imagem. Então, analisando os dados disponíveis entre as várias árvores evolutivas possíveis, temos duas representadas aqui para ilustrar o princípio da parcimônia. Então, temos a árvore A e aqui nós temos a árvore B. A árvore A é formada por baleia, então observe aqui no detalhe, né? Baleia mais o hipopótamo, que são colocados juntos, tá? Formando aqui um grupo. E a árvore B é formada por baleia mais artiodátilos. Como vocês podem estar observando aqui, baleia mais os artiodátilos, pessoal, ok? Note as posições contendo as sinapomorfias. Elas são as mesmas nas duas filogenias, pessoal, ok? Mas para se chegar nelas, nesses táxons, é necessário avaliar o número de mudanças evolutivas necessárias. Então, se vocês notarem aqui, olha, a posição 162, olha aqui em cima no detalhe, a 166, mais aqui em cima, e a 177 aqui no detalhe, pessoal, ok? Então, observe que nessas posições nós temos aqui, olha, as mesmas informações aqui, olha, tudo bem? Só que como se chegou a esses resultados aqui, o método para formar a filogenia, né, que foi um pouco diferente, ok? Assim, a primeira filogenia requer menos mudanças, como vocês podem estar observando aqui, olha, que a árvore A, que requer 6 mudanças evolutivas, ok? E a árvore B requer 9 mudanças evolutivas, tudo bem?
Então, a árvore A requer um número de mudanças evolutivas menor do que a árvore B. E, portanto, ela é a mais parcimoniosa e a melhor filogenia pela parcimônia. Então, nesse caso aqui, esse é o resultado, pessoal. Então, essa filogenia, né, seguindo aí os princípios da parcimônia, ela é a que melhor representa os dados que estão disponíveis aí para a construção, né, dessa relação evolutiva que existe entre esses táxons aí de seres vivos. E muito obrigado pela atenção.